Muito boa noite, queridos, graça e paz, saudações àqueles que eu ainda não vi, ou que estou vendo somente agora. Está saudado, Guta. Aqueles que não estiveram aqui pela manhã, então estamos nos vendo agora. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, com graça e misericórdia, amém? Querido, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, e nós vamos ler o capítulo 5. Evangelho de João, no capítulo 5. E nós vamos meditar nesse texto uma lição de fé e cura. Sabe que ainda há pessoas que acham que os batistas não acreditam em cura, que os batistas não têm o Espírito Santo. Mas se você vier conversar comigo, eu posso te contar várias experiências de cura, de libertação. É que nós entendemos, às vezes, que a cura ela tem que acontecer naquele momento ali. Pá. Mas, às vezes, a gente não quer entender o processo. A maneira como Deus vai trabalhando. Não só no enfermo, mas naqueles que estão à sua volta também. Neste texto, a gente vai ler aqui uma experiência de cura, um momento de Jesus, um homem paralítico, há muitos anos, praticamente toda a sua vida, e a cura que Jesus promove nele foi de fato instantânea. Baseado na sua palavra, aquele homem então se levantou. Mas há também que se entender que em alguns momentos a gente vai percebendo a cura, e até em alguns textos bíblicos, a cura num processo. Não aquela coisa estanque, de momento, mas num processo. Não é, Beth? Beth está num processo. Não é, Beth? E Papai do Céu está ajudando. Está abrindo portas. Não é? Usando pessoas. Então a gente tem que entender isso também. Há todo um processo. Vamos ler. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. E então Jesus lhe disse: levanta-te, pega o teu leito e ande. Imediatamente, o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, e por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pega o seu leito e ande. Ficamos por aqui. Um encontro
inusitado, né? Talvez até inesperado. Aquilo que o homem esperava não foi exatamente o que aconteceu. Aquilo que ele não esperava foi exatamente o que aconteceu. Este tanque de Betesda, na verdade, em Jerusalém havia 2 tanques. De cada lado da cidade haviam 2 tanques, o tanque de Siloé e o tanque de Betesda. E esses tanques, eles eram como que grandes cisternas para alimentar a cidade, né? Atender a cidade com a água. Isso desde os tempos antigos, do tempo do rei Ezequias, quando ele mandou construir túneis subterrâneos, pegando uma fonte, água de uma fonte bem fora da cidade e levando a água para dentro da cidade. Na tática de um rei, né? Ele pensava, se a cidade for atacada e nós ficarmos sitiados, nós vamos ter água, porque eles não vão ver a água. A água está vindo de forma subterrânea, né? Por um aqueduto. Coisas que a gente fica pensando assim, como era a engenharia, né? Antiga, não é verdade? Mas foi isso. Então havia esses 2 tanques que abasteciam a cidade. E naquele tanque de Betesda, e ele ganhou esse nome por conta dessa maneira que as pessoas criam de que num turbilhão de água ali, em alguns momentos, aquilo era então um anjo movendo a água para curar pessoas. E esse termo então Betesda ou Betsadá quer dizer casa de misericórdia. Então aquele local era um local muito procurado, enfermos, pessoas aleijadas, e as pessoas ficavam lá. Os pórticos eram como que como é que chama essas coisas de parreiras, né? De plantas, as pessoas ficavam ali embaixo, esperando. Em algum momento a água vai mexer, o mais esperto corria lá e entrava na água. O que não podia correr, ficava. Essa foi a reclamação daquele homem para Jesus, né? Eu não tenho quem me leve, eu não consigo andar, eu não consigo sair do lugar. Provavelmente ele já chegava ali porque alguém levava ele para lá. Então essa foi a reclamação dele para com Jesus. Eu não tenho quem me leve para lá. Talvez na cabeça dele ele pensasse assim, Jesus vai me pegar no colo e vai me colocar lá dentro da água. Quem sabe esse homem aí está se oferecendo para me ajudar, para me tirar do chão e me colocar dentro da água. Então nesse meio desse diálogo, né, a gente encontra algumas questões muito importantes que, se a gente trouxer daquele tempo para os nossos dias, nós vamos nos encontrar, vamos nos ver, nos enxergar nas condições daquele paralítico. Nós vamos começar a pensar que talvez nós estejamos na mesma condição. É possível que de alguma maneira, de algum jeito, por alguma palavra, por alguma situação, você vai encontrar semelhança com este paralítico. Embora você tenha suas 2 boas pernas, seus 2 bons braços, você pode sair de casa, vir à igreja e pode sair de casa para ir para qualquer lugar, mas talvez parar para pensar direitinho, espiritualmente, moralmente, emocionalmente, é possível que você encontre alguma semelhança com este paralítico. Quando eu falo assim de algum personagem da Bíblia em que a Bíblia não menciona o nome, aí eu gosto de dar um nome lá. Que nome a gente pode dar para esse paralítico? Diga aí, me ajuda aí. Hein? Logo Mauro? Vão ser 3 Mauro aqui. Se eu falar o Mauro, vão pensar que sou eu. Dá outro nome aí. Hein? Antônio. Tem algum Antônio aqui hoje? Não? Então está liberado. Ah, tem o Neto. Mas a gente está falando do avô dele, não é? Oi? Henrique. Tem algum Henrique aqui hoje? Não? Então é o Henrique. Vamos de Henrique.
certo? Henrique é o nosso paralítico. Então Jesus teve a oportunidade de se encontrar com o Henrique, ou o Henrique teve a oportunidade de se encontrar com Jesus. Amém? Algumas aplicações que a gente encontra então nesse texto, e aí você tente não ficar assim viajando muito e pensando, fulano tinha que estar aqui, fulano que tinha que estar ouvindo isso, sabe? Ou cutucando quem está do lado, aí ó, está ouvindo? Não, tome para você, viu? A palavra do Senhor é para você. Você que saiu de casa, veio aqui, Deus te trouxe a este lugar e você não veio aqui por acaso, eu vou falar isso aqui. Então, é para você a palavra de Deus. Amém? Amém mesmo, gente? Oh, melhorou, agora sim, agora vocês vão receber a palavra. Muito bem. Primeira coisa que eu quero destacar nesse texto aqui é a misericórdia de Jesus. Sabe, aquela gente toda esperando ali para ser ajudada de alguma maneira. Jesus não vai àquele lugar assim porque por acaso tinha que passar ali. Por acaso ele viu aquelas pessoas. Nunca tinha visto antes, nunca tinha percebido. De repente, do nada, ele olha quanta gente. Não, para Jesus não há por acaso, não há acaso. Não há coincidência. O que era ardido no coração de Jesus era o desejo de atender pessoas. Então, onde houvesse necessitados, para lá ele se dirigia. Jesus nunca repreendeu aquela multidão que caminhava com ele, para que as pessoas pudessem ser curadas, ser abençoadas de alguma maneira. Muito ao contrário, ele parava, e a Bíblia diz que ele curava todos os enfermos. Então, para Jesus não havia por acaso. Não foi por acaso que ele foi ali. Ele foi ali porque ali havia pessoas. Com isso eu quero dizer para você o seguinte: Jesus sempre vai na direção das pessoas. Mesmo aqueles que não querem que ele vá. Ou, numa expressão melhor, mesmo aqueles que não querem que Jesus venha na sua direção. Mas ele vem. Ele caminha na direção das pessoas. Ele vai onde as pessoas estão. Jesus não veio a este mundo por causa dos gatos, dos cachorros, embora sejam criaturas de Deus, mas ele veio por pessoas. Ele caminhou um dia na minha direção, como caminhou na direção de muitos, como tem caminhado na direção de outros tantos. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra. Ele veio na nossa direção. O primeiro nome profético dado a Jesus foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus que desceu da sua glória e veio na nossa direção. O Deus que se fez homem e habitou entre nós. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio na nossa direção. Ele sempre vai na sua direção. Você pode até não querer. Você pode até desviar dele. Já viu aquela cena engraçada que você está andando na rua e vem alguém na sua direção, aí você vai para lá, a pessoa vai também, você vai para cá, ela vai também, né? Até que resolve parar e passar. Jesus faz assim com a gente. Quando você tenta ir para lá, ele vem também. Quando você tenta ir para lá, ele vem também. Até o dia que você tem que parar e concordar com a direção dele. Mas ele sempre vai na sua direção. Ele sempre está indo na sua direção. E porque ele está indo na sua direção, ele vai te achar onde você estiver. O salmista diz isso em relação a Deus. Ele diz: Senhor, para onde eu me esconderei da tua face? Se eu for ao mais alto do monte, tu ali estás. Se eu for ao mais profundo dos mares, o Senhor ali está. Para onde eu vou me esconder da tua face? Não há como
onde você estiver, na condição em que você estiver, Jesus vai te achar, porque Ele vai sempre na tua direção. Você pode tentar desviar-se dele anos e anos da sua vida, mas um dia você vai perceber que Ele está com você. Ele está indo na sua direção. E hoje, neste exato momento, eu diria isso para você. Ele caminhou na sua direção. Por misericórdia, por graça, por bondade. E eu vou além, por necessidade sua. Porque se Ele não for na sua direção, o seu caminho será um caminho triste, na direção do inferno. Mas Jesus não quer isso. E Jesus vai na direção daquele homem caído, entrevado, sem qualquer perspectiva de vida, porque aleijados, naquele contexto, naquela época, não tinham direito a nada, viviam das migalhas das pessoas, da bondade das pessoas, quando as pessoas queriam ajudar. Não fosse isso, mendigavam e tentavam a sorte, como esse homem sentava ali e quem sabe um dia alguém me pega e me leva. Uma pessoa completamente sem perspectiva de vida, uma pessoa completamente sem qualquer horizonte na vida. Certamente ele olhava para si todos os dias e vivia naquela tristeza profunda de não ser ninguém, de ser um omisso na sociedade, um invisível ali. Eu estou aqui, mas não estou. Eu acho que sou alguém, mas não sou. Quem eu sou exatamente? Eu estou aqui sentado e ele diz isso para Jesus: ninguém me pega, ninguém me ajuda. Quando eu tento, alguém corre e vai na minha frente. Ninguém me ajuda. E eu paro aqui então para trazer essa realidade para os nossos dias, para que você pense na sua própria vida. Qual a perspectiva de futuro que você tem? Qual a realidade que você pensa para a sua própria vida? De repente você está vivendo uma realidade completamente atrofiada, sem sair do lugar, sem perspectiva de futuro. Uma vida simples, medíocre, ruim, talvez, e você não vou mudar nunca. Essa semana mesmo eu tive uma notícia bastante alegre. Há muitos e muitos atrás eu falava do Evangelho para uma tia que foi criada pela minha avó, né? Irmã de criação do meu pai. E ela sempre foi muito arredia ao Evangelho. Saiu de casa muito cedo, se prostituiu, estragou a vida. Mas por que quis? Não foi ensinada assim. Foi criada no Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, cantando na igreja, mas em dado momento resolveu virar as costas e ir embora. Saiu de casa muito cedo. Mas sempre no nosso contexto familiar. E uma vez eu, falando do Evangelho para ela, a resposta dela foi assim: ah, Mauro, não adianta não. Para mim não tem mais jeito. E eu disse: tem? Não tem mais jeito não. Depois dessa nossa conversa, né, anos e anos depois, até chegar nesta semana, então eu tive a informação de que ela está frequentando a igreja, a minha irmã, e com o seguinte testemunho. Ela disse assim: não sei como, mas um dia eu acordei pensando, se eu quiser ver a Eunice, irmã, se eu quiser ver o Estélio, o irmão, meu pai, se eu quiser ver fulano, novamente, eu só vou ver no céu. Mas e para ir para o céu? O que eu tenho que fazer? Então eu tenho que entregar a minha vida para Jesus.
Então eu diria para você, tem jeito sim. Não pense que não tem. Tem jeito sim. Naquilo que você vê como ponto final, Deus vem, apaga e coloca uma vírgula. E diz, não, vamos continuar. Tem vida nesse negócio. Tem vida nesse coração seco. Tem vida nesse desânimo pessoal. Tem vida aí nesse desinteresse pela própria vida. Tem vida sim nessa ansiedade. Tem vida sim nessa depressão. Tem vida nessa crise existencial que você pode estar vivendo. Tem vida para o seu casamento. Tem vida sim, tem. Mas você precisa acreditar nisso. Olhar para si mesmo e ver, eu não posso continuar atrofiado assim, entrevado assim. Sabe, alguns irmãos da igreja já passaram por essa situação de estarem acamados, alguns até passaram anos e anos no leito, mas quando a gente ia visitar, a pessoa respondia com um sorriso, com alegria, falando de Deus, sabe? Ficar, meu Deus, essa pessoa não está entrevada, ela está livre. Espiritualmente, ela está andando para frente, para cima. Ela não está entrevada. Mas há pessoas que se fecham tanto, que se enclausuram tanto nos seus sentimentos, nas suas frustrações, que parece que vivem entrevados, como aquele paralítico. Esperando que alguém um dia tenha lá um lapso de misericórdia, de bondade, para quem sabe. Acorda para uma nova realidade de vida. A vida em Jesus. Amém? A vida em Jesus. E Ele próprio diz, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida sobre vida, em abundância. Mas você precisa acreditar nisso. Foi a proposta de Jesus para aquele homem. Foi a proposta de Jesus para aquele homem. Quando Jesus se aproxima dele e vê aquela situação, aquele homem estático ali, Jesus lhe faz uma pergunta muito interessante. Alguém lembra? Nós lemos aí. Alguém lembra qual foi a pergunta? Não? Você quer ser curado? Você quer ser curado? É como se Jesus estivesse perguntando para ele, você quer ter a sua vida de volta? Você quer ter a sua vida transformada? Você quer ter a sua vida completamente restaurada? Você quer que haja uma mudança daqui para diante? É o que você quer? Por incrível que pareça, seria possível que ele tivesse dito assim, não Deus, não, eu estou bem. Eu estou bem assim. Eu estou bem assim. Certa vez ouvi de um amigo dizendo que na rua dele havia um mendigo. E um dia ele parou com aquele homem, começou a conversar e até propôs dar um trabalho para ele. Você não quer sair dessa vida? Eu vou arranjar um trabalho para você, você vai ganhar o seu dinheirinho, mês a mês, direitinho. Eu disse, não quero não. Ele falou, o quê? Não quer? Não quero não. Se eu ficar aqui, eu tiro aí, em média aí, sei lá, R$50 por dia. Isso aí vai fazendo as contas aí para mim, que eu sou mais de palavra, não sou de número não. R$50 por dia, quanto dá por semana? 1.500 por mês. 1.500 por mês. Aí o sujeito prefere ficar na calçada, sentado, sem fazer nada, e ganhar os seus R$1.500. Tem lógica nesse negócio? Às vezes tem. Alguém deve estar pensando assim, tem. Vou mendigar. Vou lá para o calçadão de Coelho da Rocha. Hein? Vai que num dia ou outro eu tire 60, 70. Mas vai ter dia que você vai tirar 10. Não é?
Por incrível que pareça, na realidade social que nós vivemos hoje, tem pessoas, há pessoas que estão preferindo viver numa condição assim do que exatamente trabalhando. Porque para ganhar R$1.500 lá, um salário mínimo, você tem que pegar trem cheio, ônibus cheio, lá na empresa, bater cartão, aturar patrão e tal. Sentar na calçada e mendigar é mais barato. O dinheiro é livre. Eu estou dizendo todo esse... Porque é possível que moralmente, ou espiritualmente, ou até emocionalmente, você seja como este mendigo que não quer sair da mendicância. E há milhares e milhares de pessoas à nossa volta que quando a gente vai falar do evangelho para elas, elas não querem aceitar. Então, eles não querem ser curados. Eles não querem ser curados do seu pecado, eles não querem ser curados da sua infidelidade, da sua incredulidade, eles não querem ser curados. Qualquer ação de Deus na direção dessas pessoas, para elas, não faz sentido. Não faz sentido. Porque elas não querem. Elas não querem. Mas Jesus sabia da necessidade daquele homem. Jesus conhecia profundamente a tristeza daquele homem. Porque, como eu disse, Jesus vai sempre o quê? Hein? Na direção das pessoas. Ele sabia por que aquele homem estava ali. O sentimento, a tristeza que lhe afetava a alma e o coração. Então, Jesus, você quer ser curado? De outra vez veio um cego trazido para Jesus e ele perguntou: o que você quer que eu te faça? A resposta dele foi: que eu veja. Eu quero ter a minha vida mudada. Então eu quero deixar essa proposta para você hoje, meu querido, minha querida. Se você quer ter a sua vida transformada, mudada, relacionamentos transformados, sentimentos transformados, condutas, comportamentos, costumes transformados, você precisa querer. Isto depende de você. A palavra de Deus diz que todo aquele que crê será salvo. Crer é um ato de vontade. Crer é aquilo que você vai desejar, e eu espero que seja hoje. Todo aquele que crê, todo aquele que aceitar, todo aquele que quiser. Por isso que Jesus disse: quem quiser vir atrás de mim, quem quiser me seguir, é sempre um ato de vontade. Ninguém vai até você aí colocar uma faca no seu pescoço e dizer assim: você quer aceitar Jesus? Meu avô contava uma historinha muito interessante de um missionário pregando numa praça. E havia um homem lá debochando, zombando. E aquele missionário ficou tão zangado que ele foi lá, agarrou o homem, deu-lhe uma gravata, levou ele num barril de água, afundava a cabeça dele, disse: você aceita Jesus como seu Salvador? E o sujeito: não. Afundava de novo. E foi isso várias vezes, até o sujeito já sem ar falou: eu aceito. Então agora você morre salvo. Brincadeira, gente, é historinha, viu? Nenhum missionário faz isso não, tá? Nenhum pastor faz isso não, viu? Nós não vamos obrigar você a fazer isso. Essa vocês não conheciam. Não é? Essa é nova. Riram muito, né? Muito bem. Voltando aqui ao sermão, deixa essa graça de lado aí. Sabe, há pessoas que não querem mesmo. E a gente não obriga. A gente não fere pessoas. A gente não amarra pessoas. Tudo depende de você querer. E aí, Jesus dá uma palavra para aquele homem: você quer ser curado?
ele faz a lamúria dele: Senhor, ninguém me leva, ninguém me tira daqui e tal. Jesus disse: tá bom, já te entendi, já sei como é que está a sua vida. Então você precisa de uma coisa: levanta, junta o que você tem, pega as suas coisas e anda. Neste momento, a gente enxerga aqui a obediência. Não basta você saber o que tem que fazer, você precisa fazer. Não basta você querer fazer algo, você precisa fazer. Não basta você saber que Jesus faz o que você quer que Ele faça, mas você precisa fazer alguma coisa. Não basta você ficar sentado aí me ouvindo e dizer: não, o pastor está certo, é isso mesmo, olha, é Deus falando, é isso mesmo, não, está falando para mim, puxa, que bom, que bacana, não, eu entendi, Deus está falando comigo. Não basta você saber isso só, você precisa tomar uma atitude. E foi o que aquele homem fez. Quando Jesus disse: se levanta, ele falou assim: Jesus, que é isso? Eu não vou conseguir levantar, eu sou paralítico, eu tenho minhas pernas atrofiadas, eu não vou conseguir ficar em pé. Mas a maneira como Jesus falou para ele, com voz de autoridade: você quer ser curado? Então você tem que ficar em pé, fica em pé. E ele levantou, e no que ele levantou, ele começou a andar. E no que ele começou a andar, as pessoas à sua volta começaram a ficar assustadas. Começou a haver um rebuliço muito grande. E para complicar a vida daquele homem, Jesus cura aquele homem num sábado. E vem aqueles religiosos demais e procura aquele homem e diz assim: você está carregando suas coisas? É proibido no dia de sábado. A lei diz que o sábado é para o descanso. E aí ninguém estava preocupado em olhar assim: nossa, você está andando, que bênção, que bacana, olha, você agora é outra pessoa, você vai poder ter o seu sustento, vai poder trabalhar, se relacionar com as pessoas, sair de casa, ir para onde você quiser. Não foi esta a preocupação foi: não, você não podia estar assim. Então, se você ficar dependendo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão falar de você, você vai continuar aí, sem sair do lugar, atrofiado, com seus pensamentos, enclausurado nas suas frustrações. Porque é possível que, se hoje você disser assim: pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus, é possível que amanhã, quando você chegar no seu trabalho, você dizer assim: olha, agora eu sou um crente. Vão rir de você, vão debochar de você, e talvez você tenha medo disso, vergonha disso. Foi o que aconteceu com aquele paralítico. Ele podia dizer: não, se eu for andar, eles vão me zoar, vão falar, brincar, não vou entender nada, não, deixa eu aqui quieto. Mas ele ficou em pé e decidiu andar. E vieram aqueles homens e começaram a criticá-lo. E ele disse: quer saber? Foi aquele ali que me curou, foi aquele homem ali que me curou. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês querem reclamar? Vão reclamar com ele. Vocês querem me criticar? Vão criticar a ele. E é o que eu digo para você: se as pessoas quiserem fazer pilhéria com você, você vai dizer assim: olha, hoje eu sou um crente, então agora se vocês quiserem me zoar, vocês têm que zoar a Deus. Vocês têm que reclamar com Jesus, porque foi Ele que me salvou, Ele que me perdoou. Se eu estou aqui hoje é porque Ele foi gracioso comigo, Ele que teve misericórdia de mim. Então vocês querem achar ruim comigo? Familiar, amigo, colega, quem for, quer achar ruim comigo? Vai reclamar com Deus, porque foi Ele que me salvou. Faz isso, dá essa resposta. Porque foi o que aquele homem fez. E vocês estão brigando comigo? Não, foi aquele homem ali que me curou. Vai lá, fala com ele. E aí a história se inverte, eles passaram a perseguir a Jesus. Resumindo tudo isso, este encontro de Jesus com esse homem deu a ele uma nova vida, deu a ele uma nova oportunidade de vida, deu a ele uma nova visão de vida, deu a ele chances que ele nunca teria por si só ou dependendo dos outros. Eu quero terminar dizendo a você, voltando um pouquinho:
Você pode contar sempre com a misericórdia de Jesus, porque Ele está hoje indo na sua direção mais uma vez. Você precisa se liberar para a fé em Jesus. Quer ter a sua vida mudada? Você precisa confiar nisso. Acreditar que tudo vai mudar. Que é possível mudar. Que você não precisa continuar do jeito que está. A sua vida, sua maneira de pensar. Jesus está indo na sua direção para despertar a sua fé. E despertando a sua fé, você só tem que tomar uma atitude. Se levantar e dizer: eu quero, eu preciso. Sem isso, todo esse tempo que passamos juntos aqui não vai resolver a sua vida. Sem atitude, sem você querer, nada vai mudar. Há uma expressão interessante que diz que nada muda enquanto nada muda. Se hoje você não escolher mudar a sua vida, dar um novo rumo e permitir que Jesus dê a você esta direção, as coisas não vão mudar. Mas se você acha que a sua casa tem que mudar, a sua vida tem que mudar, seu casamento tem que mudar, sua família, se você acha que precisa mudar, Jesus é capaz de fazer essas mudanças. Mas, vou dizer de novo, você precisa querer. Então feche os seus olhos por alguns instantes. Eu quero orar com você. E nesta oração, eu vou fazê-la como se você estivesse fazendo. Então, se você sentir o desejo no coração de repeti-la, aí mesmo onde você está, só você e Deus, converse com Ele. Abra o seu coração para Ele. Se solta, se libera para acreditar que a sua vida pode ser diferente, mas com Jesus, debaixo da palavra de Jesus. Levanta, anda para frente, vai viver uma nova vida. Vamos orar? Se você sentir o desejo, ore aí comigo e diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu estou entendendo como eu preciso de Ti, como a minha vida está parada, como a minha vida está atrofiada, meus sentimentos, meus comportamentos, meus sonhos, está tudo parado. Eu carrego mágoas, eu carrego frustrações, está tudo parado. Ah, Jesus, por favor, entra na minha vida para soltar essas amarras, para me colocar em pé emocionalmente, espiritualmente, moralmente, para que eu possa ter a minha vida andando para frente. Senhor Jesus, eu creio que só o Senhor pode mudar a minha vida. Eu creio. Diga mais uma vez e quantas vezes forem necessárias diante de Deus e diga: eu creio que só Jesus pode mudar a minha vida. Continue orando. Continue falando com Deus. Ele está te ouvindo. Ele já foi na sua direção. Ele está te ouvindo. Continue falando com Ele. E diga mais uma vez: eu creio que só Jesus pode mudar a minha vida. Eu creio
Libere a sua fé. Vamos desatrofiar a sua vida. Deixa Jesus fazer isso. Deixa Jesus te colocar em pé como uma nova pessoa. Porque Ele quer caminhar com você. Ele quer que você caminhe com Ele. Vamos lá. Libere a sua fé e diga: eu creio. Eu creio. Eu creio que só Jesus pode mudar a minha vida. Entregue a sua vida nas mãos dele agora e diga: Jesus, entra na minha vida, por favor.